Graça e paz, povo de Deus. Aqui é o Bispo Alex. Estou fazendo esse vídeo para a tua vida, para te abençoar, uma mensagem de Deus acerca de algo com certeza que vai influenciar poderosamente a tua vida. Um dia uma pessoa me perguntou assim, pastor, por que eu devo ler a Bíblia? Por que eu devo ler a Bíblia? Já que a fé vem pelo ouvir, então eu ir para a igreja, participar dos cultos, assistir um vídeo na internet, isso já me dá a fé que eu preciso, então eu preciso ler Bíblia, né? E aí eu tenho alguma mensagem de Deus para a vida dessa pessoa, como também tenho essa mensagem para você que está me vendo. Com certeza Deus vai falar poderosamente a teu coração. Atualmente tem crescido, né, o número de pessoas que acham que não precisam ler a Bíblia diariamente, né? Um hábito de leitura que deva ser diário, né, que deve ser constante, para que a fé continue crescente, a fé cristã continue em alta na vida desse cristão. Então, se você é um cristão que faz há muito tempo que você não lê a Bíblia, eu quero te encorajar a você entender que ler a Bíblia regularmente, né, não é uma coisa que você pode desconsiderá-la, né? É algo importante que você precisa colocar no seu coração como um hábito, né? E acredite que a leitura da Bíblia Sagrada não é necessária apenas para os teólogos, pregadores, sacerdotes, estudiosos da Bíblia. Não, é para todo cristão. É um livro que deve estar sempre na sua cabeceira da sua cama, para você ler diariamente, para você meditar nela. Eu quero abordar 3 aspectos importantes para que você mantenha o seu altar de leitura, de meditação da palavra de Deus. Eu vou começar por um aspecto que talvez muitos não consideram, mas é importante, que é o aspecto histórico e literário, né? O fato da Bíblia estar nas tuas mãos, né? Quantas pessoas não morreram, quantas pessoas não se sacrificaram, não se entregaram para este evangelho, para você ter acesso às páginas da Bíblia Sagrada. Bom, durante a Idade Média, os monges, né, católicos, eles compilavam, ou seja, eles escreviam à mão todo o texto da Bíblia, toda a Bíblia era escrita à mão. E isso durava muito tempo, era feito em pergaminhos, feitos de peles de animais. Isso custava muito dinheiro, isso era muito difícil, né? E aí poucas pessoas tinham acesso à Bíblia Sagrada, poucas pessoas mesmo, somente os religiosos, né? E alguns lugares, centros de estudos da Bíblia, da teologia. O que acontece? Aí começa a haver algumas mudanças, né? Começa a haver algumas mudanças com a questão, por exemplo, de Gutenberg, que lá em 1440 começou a fazer a impressão das primeiras Bíblias, né? O primeiro exemplar da Bíblia começou a ter um formato um pouco mais enxuto para que as pessoas pudessem manuseá-la e não aqueles livros, vários livros que eram compilados, que eram escritos à mão pelos monges. Então, aí começou a evolução, mas eu quero abordar um pouquinho antes disso. Sabe o que aconteceu? Muitos homens chegaram até a morrer para poder termos a liberdade da livre interpretação, de entender a Bíblia, de ler a Bíblia, dos leigos, das pessoas como você que está aí na sua casa, que tem sua fé em Deus, que precisa ler a Bíblia, né? Então não é algo restrito somente para aqueles que são sacerdotes, que são pastores, padres, né? Gente que trabalha ou milita nessa área da teologia, né? Da pregação do evangelho. E aí eu quero começar por um homem rico chamado Pedro Valdo, que nasceu em Lyon, na França, que foi a primeira pessoa, né, que defendeu a ideia, né, desta reforma, né, da reforma protestante, da qual levava, né, para os leigos também, para a população de modo geral, os escritos da Santa Escritura, né? Ou seja, não era só restrito ao clero romano, à Igreja Católica, que fazia questão até mesmo de esconder isso, porque não queria que essas informações chegassem ao povo. Tendo em vista que a Bíblia era toda escrita em latim, né, traduzida para o latim, vindo do grego e do hebraico, e escrita no latim, justamente uma língua difícil, né? As pessoas, naquela época, poucas pessoas sabiam ler, né, a língua da sua própria nação, e raríssimas pessoas sabiam o latim. Então, era uma língua meio que morta. Então, naquele momento, a igreja, talvez para preservar os dogmas, para preservar também muita coisa errada, porque na hora que você lê as escrituras, você começa a fazer, né, a interpretação daquele texto da maneira que ele é. E aí a igreja,
fazer interpretação da sua maneira. Chegou a vender terreno no céu, as indulgências, né, o culto aos santos, a palavra infalível do Papa, né, tudo isso foram dogmas da igreja que foram criadas justamente nesse período obscuro da revelação da palavra de Deus, quando as pessoas comuns, como você e eu, né, como os que estão aí me assistindo, não teriam acesso à palavra, então a palavra do sacerdote é que valeria para a tua vida. O que eu quero que você acompanhe pela Bíblia daqui a pouquinho, eu quero que você pegue a sua Bíblia na sua casa e verifique do que eu estou falando, depois pesquise o que eu estou falando, para que você tenha um entendimento se isso realmente procede, se isso realmente é verdadeiro. Porque, irmãos, não é porque está na internet, não é porque um pastor fala, não é porque alguém prega que aquilo ali é a verdade da palavra de Deus. Então, por isso que o cristão precisa ter a Bíblia na mão para que ele possa não só se alimentar, mas também fazer uma averiguação a respeito daquilo que é verdade e daquilo que é heresia. Então, naquela época, na Idade Média, muita heresia foi plantada pela Igreja Romana, né? Pelos papas, pelos jesuítas, pelos pregadores. E aí, o que acontece? Esse tal de Pedro, que nasceu na França, ele aceitou o evangelho e ele entendeu uma pregação de que ele deveria vender todas as suas propriedades, porque ele era uma pessoa rica, e dar aos pobres. E foi o que ele fez. Ele fez tudo isso, transformou sua casa num orfanato, um homem que procurou pregar o evangelho. E uma das coisas que ele começou a fazer é traduzir, né, a Bíblia, né, para o alemão, traduzir a Bíblia para o francês, chamado um francês mais antigo, né, que era um francês, uma língua não tão moderna como hoje. Ele começou a traduzir. Ele começou a traduzir essas fontes lá entre 1170 a 1180, mais ou menos. E aí ele traduziu o Novo Testamento apenas para o franco-provençal, que era uma língua daquela época, né? Uma língua que se falava na França naquela época. Ele começou, né, a trazer para a linguagem mais moderna, né, um pouco mais moderna, aquilo que estava em latim. E aí as pessoas começaram a ter ideia de muitas coisas, né, que estavam erradas, que os católicos ministravam e que não batia com o que a Bíblia mesmo estava falando, né? Coisas que, inclusive, nem estavam na Bíblia, eles começavam a inventar. Então, nesse caso, começou, eu considero ele o primeiro reformador, que foi a primeira pessoa que começou a entender a palavra de Deus como ela é e fugir da prática religiosa da Igreja Romana. E aí vem outros reformadores, né, como o inglês John Wycliffe, que foi um professor, que também é uma pessoa que traduziu, foi o primeiro que traduziu a Bíblia para a língua inglesa, né? Teve John Hus, né? O Jan Hus, foi um alemão que, inclusive, foi o primeiro mártir, né, assim, oficial da Reforma. Ele foi queimado vivo lá em 1415, né? Ali, numa era da Reforma. E aí depois vem outros reformadores, como o mais conhecido de todos, como Martinho Lutero, já em 1512, que ele começou a ministrar, e aí ele colocou as suas 95 teses, e ele tinha muito conhecimento do grego e hebraico, e começou também a traduzir a Bíblia, né, de uma forma mais literal, começou a fazer uma linguagem mais próxima do povo. Né? Todos esses homens deram vidas, se sacrificaram, né, para que eu e você tivéssemos essa Bíblia na mão. Porque você deve lembrar que a Igreja Romana não deixava isso acontecer, justamente para deter o poder do conhecimento, né, das Santas Escrituras. E aí, nesses homens aí, nós podemos perceber que todos eles se sacrificaram, como João Calvino e tantos outros mais, que acreditavam que a Bíblia ela se explicava por si mesma, ela é a verdade, é a palavra de Deus. E aí, só por isso, né, esses homens estudantes da Bíblia que sacrificaram para trazer a linguagem, o inglês, o alemão, o francês, para que viessem línguas mais atuais, onde você e eu pudéssemos ter acesso à palavra de Deus, né? E não viver nas interpretações dos desvios doutrinários da religião. E aí eu coloco esse primeiro ponto, né? Esse nosso histórico, né? Esse aspecto histórico-literário da Bíblia, como é importante você entender que a interpretação, né, que você vai ter sobre um texto que você está lendo, tem que ser exatamente aquilo que o Espírito Santo vai estar ministrando através do sacerdote. E não haver uma diferença entre o que se prega e entre o que está na Bíblia Sagrada. A Bíblia Sagrada está ali a palavra de Deus, a palavra que vai alimentar a tua fé, vai alimentar a tua crença. Agora eu vou também abordar o segundo aspecto, que é o aspecto científico.
Poucos sabem, mas o hábito da leitura é algo importante, né? E eu vejo algumas relações interessantes entre o crescimento intelectual de uma pessoa e a leitura, né? Só por isso, só a leitura de um bom livro já faz a vida da pessoa melhorar em algum aspecto, né? E Galileu diz assim, que a leitura ela promove o crescimento e o sucesso, né? Como acontece com as crianças que mais lê, já foi detectado que elas têm um futuro muito mais brilhante, muito mais de sucesso daqueles que não lê, que não têm informação, né? Ler ajuda também a diminuir o estresse. Quando eu estou estressado, preocupado, ansioso, eu vou ler a Bíblia. Meu Deus, chega o estresse e passa. Segundo os pesquisadores, mais de 68% do nível de estresse diminui quando você lê um bom livro. Imagine a Bíblia, 100% de estresse menos. Que maravilha. E olha outra coisa, durante a leitura, em diferentes partes do cérebro, ela estimula, né? Estimula a criatividade, estimula a percepção, diminui a chance de demência, né? Isso tudo em estudos que estão aí mais dispostos para vocês, que vocês podem ter acesso, né? Só pelas descobertas científicas já valeria a pena comprar um bom livro, como a Bíblia, para ler, meditar, mas o maior ganho vem agora, o ganho espiritual, o aspecto espiritual. O aspecto espiritual de todos os ganhos é o maior de todos, né? É o maior de todos porque ele vai crescer a sua fé em Cristo, porque a Bíblia é a fonte da fé cristã. A Bíblia é a fonte da fé cristã. Então a Bíblia é a palavra de Deus. Quando você lê a Bíblia, é Deus falando com você. O Espírito Santo faz saltar da Bíblia as palavras que vão alimentar a tua alma e abençoar a tua vida e trazer ao teu coração aquilo que está no coração de Deus. Olha o que a Bíblia diz em 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 16 e 17. Toda a Escritura é divinamente inspirada e proveitosa para ensinar, para redarguir, para corrigir, para instruir em justiça, para que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente instruído para toda boa obra. Queridos, que coisa maravilhosa. Paulo, aprendendo aos pés de Gamaliel, começou a trazer ensinos maravilhosos, escritos na Bíblia, escritos. E é evidente que, como nós falamos no primeiro aspecto, a livre interpretação, ou seja, dar a você a oportunidade de você ler a Bíblia, faz com que você consiga enxergar na Bíblia, porque o Espírito Santo está em todo cristão que aceita Jesus, o professor Espírito Santo está dentro dele. É o que a Bíblia revela. Então o Espírito Santo vai te mostrar aquilo que está no coração do Pai. É evidente que você não pode basear uma doutrina em apenas um versículo, porque se você lê o texto fora do contexto, vira pretexto de fazer as coisas erradas. Eu aprendi isso, eu quero repassar isso para você. Então temos a Bíblia como um local para meditar. Olha o que a Bíblia diz, que Jesus lá, né, como o verbo que se fez carne, é a própria palavra de Deus, quando ele foi rebater Satanás na tentação do deserto, ele disse assim, está escrito lá em Mateus capítulo 4, sempre fazendo referência ao que estava escrito, não que tinha sido só falado, né, só a transmissão oral, mas também o que estava escrito, é a lei de Deus, está ali escrito. Poxa, se Deus quisesse que nós estivéssemos somente ouvindo, né, e não ter registros históricos, Deus não tinha gravado os 10 mandamentos numa pedra, num lugar que poderia, sabe, facilmente ser deteriorado. Ele colocou numa pedra justamente para isso, para poder mostrar que aquilo tem que ser escrito para que os outros possam ter acesso, né? A Bíblia está escrita na tua mão porque lá atrás pessoas deram a vida para que você tivesse a oportunidade de ler a Bíblia e Deus falar com você. Outra coisa interessante, a meditação, o pensamento de concentração após uma leitura. Ou seja, você leu e aí você, para meditar, você se concentra, olhar para dentro. Essa é a tradução dessa palavra, meditação. Então, a leitura vem primeiro da Bíblia e depois vem a meditação, né? Que é aquilo de você ruminar, de você trazer à memória aquilo que lhe traz esperança, que é a palavra de Deus. Então, assim temos que buscar uma boa leitura da Bíblia, uma boa meditação, porque meditação é isso, é concentração. Olha o que a Bíblia diz no livro de Salmo, de número 119, e o versículo 99. Tenho mais entendimento do que todos os meus mestres, porque os teus testemunhos, ou a tua palavra, são a minha meditação. Ou seja, a meditação da minha vida, do meu testemunho para com a sociedade, para que as pessoas me enxerguem um cristão melhor, é aquilo que a Bíblia me ensina, é aquilo que a minha meditação na palavra de Deus me ensina. Tudo que for escrito ontem, né, ou antes, é para o nosso aprendizado, para crescer a esperança e a fé.
Olha o que a Bíblia diz em Romanos, capítulo 15, versículo 4. Porque tudo o que dantes foi escrito, para o nosso ensino foi escrito, para que pela paciência e a consolação das Escrituras tenhamos esperança. Poxa, a Bíblia está falando exatamente das Escrituras, do que foi escrito, e não do que foi só falado. É evidente que a Bíblia foi construída, né, boa parte dela, com testemunhos orais. Mas a Bíblia manda nós registrarmos para não haver esquecimento, né, para não haver o lapso de memória, para não haver a heresia. Quando alguém prega alguma coisa para você e você tem uma Bíblia na mão, você tem a oportunidade de pesquisar. Imagine só, vou fazer uma outra comparação. Alguém chega para você e diz que um certo remédio faz bem. Ou alguém que chega lá e diz que um certo tratamento faz bem. Mas aí você, por curiosidade, coloca no buscador como o Google e vai procurar, né? Vai procurar informação sobre aquilo, e aí você vai ver outras opiniões. É importante haver esse balanceamento da busca de informação. E a Bíblia é isso. Um pregador chega a falar algo para você, e você vai na Bíblia. E a Bíblia vai ser sua fonte de fé. Amém? Então, a leitura regular da Bíblia, ela melhora o seu comportamento. De fato, ela vai engajar você na obra de Deus, vai mostrar a você que a maior frequência da leitura da Bíblia vai trazer mais espiritualidade para a tua vida, vai trazer uma frequência na igreja e também oração. Pode perceber que quem não gosta de orar e quem não gosta de ler a Bíblia não aparece na igreja. E quando aparece, aparece só com aquele espírito de religiosidade para apagar o remorso dos seus pecados. E isso não é salvação, isso é religiosidade. Olha o que a Bíblia diz de Salmo, de número 1, versículo 2 a 3. Ao contrário, a sua satisfação está na lei do Senhor, e nesta lei medita dia e noite. É como uma árvore plantada à beira das águas correntes, dá o fruto no tempo certo, e as suas folhas não murcham, e tudo o que ele faz prospera. Esta é a prova de que a leitura da Bíblia traz resultados. As folhas falam de aparência, aparência do testemunho, do que você mostra para as pessoas, né? E o fruto é o testemunho vivo do que você é e da alteração do que a palavra de Deus influenciou na tua vida. Então, a Bíblia mesmo se define lá em Hebreus capítulo 4, versículo 12. O fato é de que ler a Bíblia, você tem isso aí. Ela é viva, eficaz, afiada e suficiente para dividir a alma, espírito, juntas e medulas. Essa é a palavra de Deus. Faça como Josué, como ele disse, não se aparte, né? Como Deus falou para Josué, não se aparte da tua boca o livro desta lei. Antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer tudo conforme o que está escrito nele, porque então farás prosperar o teu caminho e serás bem-sucedido. A Bíblia é um presente de Deus para as nossas vidas. A Bíblia é um presente de Deus. Muitas pessoas se sacrificaram para você ter uma Bíblia na mão, para hoje você ter acesso fácil, comprar a Bíblia em qualquer lugar, encontrar a Bíblia em qualquer lugar. Tem muitas nações hoje no mundo que as pessoas escrevem a Bíblia em papel higiênico, que as pessoas escondem a Bíblia, que as pessoas não têm acesso livre à Bíblia. Se um cristão for pego com a Bíblia, ele é morto, ele é trucidado pelo Estado. Isso em muitos países comunistas do mundo, até hoje é assim. Em muitos países árabes, até hoje é assim. Então, você que está aí, que tem acesso à Bíblia, valorize. Pegue sua Bíblia agora, vá ler um texto. Tenha prazer de meditar diariamente, porque assim a sua fé, o seu espírito vai crescer e não morre. E com certeza as palavras do Senhor são vida para o nosso espírito. Leia a Bíblia e crê em Deus. E com certeza Deus vai fazer o melhor para a tua vida e para a tua família, no nome de Senhor Jesus. Deus abençoe vocês, uma boa leitura. E lembre-se, não leia somente um textinho. Leia alguns textos, leia um capítulo todo. Veja o que está mostrando a Bíblia Sagrada e não se isole. Se alguma coisa te deu uma interpretação equivocada, o Espírito Santo vai te mostrar a boa, perfeita e agradável vontade do Senhor. Que Deus abençoe todos vocês. Vou orar por você agora, tá bom? Pai, que o Senhor venha trazer luz, como a Bíblia mesmo fala. No livro de Salmos 119, versículo 105. Lâmpada para os meus pés e a tua palavra e luz para o meu caminho. Que a palavra do Senhor, que a Bíblia Sagrada seja luz para a vida dessas pessoas e que elas possam mudar o comportamento, valorizar a Bíblia, valorizar a palavra do Senhor, não só para ouvi-la, que é importante ouvir, mas também para ler e praticar. Que eles possam frutificar no Senhor, que eles possam ter interesse no altar de meditação e no altar de oração. São as duas pernas que faz o cristão andar, que faz se locomover no reino de Deus. Muito obrigado por esta palavra, que o Senhor trouxe entendimento para nós. Não vamos cair no padrão deste mundo, que não está lendo, que não está buscando, mas queremos buscar cada vez mais o Senhor. Buscar-me-eis e me achareis,
quando me buscar de todo o vosso coração. Muito obrigado, Pai, por esta palavra, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém e graças a Deus. Deus abençoe a todos vocês, um grande abraço, fica com Deus e compartilhe esse vídeo aí para quem você achar interessante. Com certeza muitas pessoas serão tremendamente abençoadas. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus.